meu amigo ou minha amiga, recentemente o jogo Bee Swarm Simulator teve uma atualização grandiosa e cheio de novidades, porém muitas dessas novidades não foram expostas ao público de maneira geral e compreensível. Percebi ao longo dos dias que muitos players novos estavam tendo dificuldade em completar as quests, e até mesmo pro players, então decidi fazer esse vídeo, explicando melhor as mecânicas implementadas nessa atualização, ornamentos, bees novas, itens incríveis. Bem-vindo ao Bismas 2021. Bem, vamos começar com o que é o Bismas. O Bismas é um evento que acontece todo fim de ano no Bee Swarm, que implementa ornamentos, quests natalinas e etc. E desde o ano passado, também uma loja exclusiva. Ocorreram 4 Bismas desde a criação do Bee Swarm, e a partir de 2019, a cada Bismas ficava disponível uma skin do Bud extremamente limitada. Em 2019, foi a skin do Noob e Bee Cub. Em 2020, foi a skin do Gingerbread Cub Bud. E em 2021, muitos teorizam qual vai ser o próximo Cub. E enquanto isso, o Onet confirmou no Discord oficial que ele planeja colocar mais uma skin de Cub Bud nesse Bismas. Nesse Bismas foram implementados os planters, que são jarros de planta que podem ser colocados nas fields. Cada planta tem um tempo de crescimento diferente, drops diferentes, fields preferidas diferentes, e eles dropam item, néctar e coletam pólen. Explicando rapidamente todos os planters, o Paper Planter ele pode ser encontrado no Pro Shop. Ele tem um tempo de crescimento de 1 hora, armazena 25 mil de pólen e não possui field preferida. Plastic Planter, que pode ser encontrado na Diaper Bear Shop, próximo a Stamp Field, ele tem um tempo de crescimento de 2 horas, pode ser armazenado até 250 mil de pólen e ele também não tem field preferida. O Candy Planter cresce em 4 horas, armazena 1 milhão de pólen e cresce 25% mais rápido em Strawberry Field, Pineapple Patch e Coconut Field, além de 10% de White Pollen e 20% de Motivating Nectar. O Red Key Planter, ele cresce em 6 horas, armazena 3 milhões de pólen e ele cresce 25% mais rápido em fios vermelhas e garante 20% a mais de Invigorating e Satisfying Nectar, ou seja, ele funciona muito bem para quem possui Red Hive. O Blue Planter, ele tem a mesma taxa de crescimento que o Red Planter, porém ele cresce 25% mais rápido em fields azuis e garante mais 25% de Comforting e Refreshing Nectar. O Track Planter, ele demora 8 horas para crescer, armazena 50 milhões de pólen e cresce 25% mais rápido em Starting Zones, ou seja, zonas iniciais, que são Sunflower, Mushroom, Dandelion, Blue Flower e Cloverfield. O Pesticide Planter demora 10 horas para crescer, armazena 750 milhões de pólen e cresce 30% mais rápido na área de 5 abelhas, que é Strawberry, Spider e Bumblefield. Além disso, ele garante 30% a mais de Satisfying e Motivating Nectar. O Petal Planter se localiza na Petal Shop, demora 14 horas para crescer e armazena 5 bilhões de pólen. Cresce 50% mais rápido em White Fields e garante mais 50% de Satisfying e Comforting Nectar. E por último, mas não menos importante, o The Planter of Plenty, que é o item mais caro do jogo, tanto em Craft, tanto em Horney. Ele demora 16 horas para crescer completamente, armazena 1 trilhão de pólen e cresce 50% mais rápido em Pepper, Coconut, Molten Top Field e Stamp Field. E ele garante mais 50% de todos os néctares. Junto ao Planter também veio o Nectar, que são buffs que podem ser coletados dos Planters, Samovar ou Nectar Pot, caso você tenha guardado o Nectar, é claro. Os tipos de Nectar são Refreshing, Comforting, Satisfying, Motivating e Invigorating. Ou Invigorating, eu não sei. Eles podem ser coletados dos Planters dependendo da field onde ele foi colocado. Partindo para as abelhas, foram adicionadas 2 novas míticas no jogo, a Boyant e a Precise Bee. Vamos começar pela Boyant. Ela é uma abelha do tipo azul e possui a habilidade de Blue Bomb Plus e cria balões coletando esse token que está aparecendo na tela agora. Quando gifted, essa abelha dá um buff de 1,2 vezes a sua capacidade total e ocasionalmente ela te dará um token especial chamado Surprise Party, que ao ser coletado dará a todos os players, incluindo você, um Golden Balloon.
mais uma a cada 5 levels, e esses balões ocasionalmente droparão tokens de habilidade. Também transformam Bubbles próximas em Golden Bubbles e se desativam após 20 segundos, mais 2 segundos por level. Após esses balões serem enchidos ou desativados, eles vão em direção do seu hive. Para coletar esses balões, basta converter o pólen da colmeia, que automaticamente após a sua mochila encher, as abelhas tentarão desinflar o balão. Depois de desinflar completamente, você ganha um Balloon Blessing, que aumenta o seu Convert Rate at Hive e seu multiplicador de capacidade. Quanto maior for seu multiplicador de Blessing, maior será o buff dado por esses balões. Agora vamos falar da Precious Bee. Essa abelha, ela possui a habilidade Target Practice, que cria 3 alvos na field que o player está. Após alguns segundos, a Precious atira nesses alvos e eles desaparecem. Caso o player consiga ativar os 3 alvos, ativará um buff de chance de super crítico em 2%, e que pode ser estacável em até 10 vezes. Caso a Precious Bee seja gifted, ela irá dar um bônus por hive de mais 2% critical chance, além de quando ocorrer o Target Practice, o alvo mais longe ficará de uma cor roxa. E se você ativar apenas o último alvo, criará um Precious Mark que dará mais 7% de critical chance e mais 7% de super critical chance, e pode ser estacável em até 3 vezes. Uma curiosidade quanto a essa abelha é que ela é a única abelha do jogo que consegue atacar os mobs a longas distâncias, usando seu olho laser como arma. Os ornamentos são bastante simples de explicar. Conforme você for completando as missões da Bee, ela te dará presentes, e esses presentes podem ser usados para ser doados para os NPCs, que lhe darão esses ornamentos em troca. O buff é diferente dependendo do tipo de NPC que você deu o presente, mas todos possuem um bônus de mais 25 Convert Rate. Todos os NPCs com diálogos podem receber esse presente, exceto Bumblebee Man, Gummy Bear e Honey Bee. O Bumblebee Man necessita que você tenha completado todas as missões de Natal dos outros personagens, para que você possa dar o presente. Entretanto, até o momento desse vídeo, a parte 3 do Bismas ainda não foi lançada, então talvez eu possa me equivocar com essa questão do Bumblebee Man, ok? Com a Gummy Bear e a Honey Bee é diferente, elas exigem que você possuam a Gummy Mask para Gummy Bear, e a Honey Bee exige que você possua a Honey Mask. A missão de Natal também não será recebida pelo Stick Bug, Riley Bee ou Bucklebee caso você ainda não tenha dado o Translator antes. Os itens novos adicionados nesse update são os coletores Dark Cycle, Tide Popper e Gummy Baller. Já com os itens são Smooth Dice, Loaded Dice, Whirly Jig, Honeysuckle, Soft Wax, Hard Wax, Swirled Wax, Caustic Wax e Tuppertine. O Dark Cycle é um coletor vermelho que custa 2,5 trilhões de Horn, 1.500 Headstraps, 200 Stingers, 100 Hard Waxes, 50 Caustic Waxes, 50 Super Smooth e exige que você tenha feito pelo menos 250 quests da Riley Bee. Até o momento, ele e o Tide Popper são o 4º item mais caro do jogo em questão de Hornet. Até quando esse vídeo foi gravado, as habilidades deles não foram muito exploradas por conta de poucas pessoas o possuírem. No entanto, sabemos que um fogo, ao ser acertado pelo Dark Cycle, se transforma em uma chama roxa que garante 10% de Instant Bee Ability Conversion e 1,05 Super Critical Power. E além disso, a chama roxa contribui 33% a mais para o crescimento do passivo Scorching Star. O Tide Popper ele é um coletor azul que custa 2,5 trilhões, 1.500 Blue Extracts, 200 Stingers, 150 Tropical Drinks, 75 Swirled Wax e 50 Super Smooth. E assim como Dark Cycle e a Riley Bee, o Tide Popper ele, para ser craftado necessita que o player tenha completado no mínimo 250 missões da Bucklebee. A cada 3 swings, ele cria uma barreira de água que estoura as bolhas e converte um pouco de pólen caso acerte uma abelha. A cada bolha que você coleta, o Tide Popper estaca um Tide Power, que faz o balançado do Tide Popper ficar um pouco mais rápido. Esse buff ele tem um stack de 500. O Tide Power ele é trocado pelo Tidal Surge, que dura 10 segundos e faz a velocidade do swing ficar 2,5 vezes mais rápido, e vai decaindo até 1,51 vezes. O Tide Popper também possui um Tide Blessing, que é estacado
estacável em até 3 horas e faz um multiplicador de Blue Pollen ir para 1,15 vezes. O último coletor que estaremos falando aqui é o Gummy Baller, que é um coletor branco e é o segundo item mais caro do jogo, custando 10 trilhões de Horney, 1.500 Glue, 2.500 Gumdrops, 50 Caustic Waxes, 50 Super Smooth e 5 Turpentines. Este coletor funciona melhor em fields brancas, que assim o multiplicador fica 3 vezes em White Pollen. A cada swing, esse coletor absorve Goo, e ele retorna spawnando um Gummy Ball na field, que tem um tamanho proporcional a quanto Goo foi coletado. O Gummy Ball ele é ativado quando o stack de Goo chega a 1000, e se você tentar coletar quando estiver pulando, se ativará um Gummy Ball menor, que quanto mais Goo for coletado, mais rápido e maior será. Quando esse Gummy Ball atinge o canto da field, coleta Honey Tokens e acerta marks, é criado um Gummy Ball combo, que dura 10 segundos e é estacável em até 1000 vezes, chegando ao máximo de 10 vezes Goo e 1,1 vezes White Pollen. Agora comentando um pouco sobre os itens consumíveis, que são eles o Smooth Dice, que funciona exatamente como o Field Dice, porém ele vai dar 200% de boost em 2 fields aleatórias. O Loadout Dice, que assim como o Smooth, ele dá boost em fields, porém ele é 300% em 3 fields. E diferente dos outros dices, quando ativado, ele se baseia na field que o jogador está. O Whirligig, ele pode ser usado para enviar o player e as abelhas para o seu hive, sem perder nenhuma quantidade de pólen na mochila e nem boost. O Honeysuckle, que é um item bem polêmico ultimamente pela mecânica dele de só poder ser usado quando a mochila estiver cheia, que deixou muitos players querendo completar a missão da Honeybee e ficando pistola, incluindo eu. Bem, ele só pode ser colocado no automático ou no desativado. Quando a mochila enche, ele converte uma certa quantidade de Horney automaticamente, como se fosse um micro converter. Entretanto, ele tem o cooldown de 30 segundos. O Soft Wax, Hard Wax, Swirled Wax e Caustic são usados para melhorar os Beekeeps ou craftar itens. Particularmente eu só uso esses itens para craftar, já que evoluir um Beekeep com Waxes é bem caro e ainda tem a chance de o seu Beekeep ser destruído. O Soft Wax ele tem 100% de chance de melhorar o seu Beekeep. O Hard Wax ele tem 60% de chance de melhorar, porém ele tem 40% de chance de ser perdido. O Wax, não o Beekeep. O Caustic Wax ele tem 25% de chance de melhorar bastante seu Beekeep, entretanto 75% do seu Beekeep ser perdido permanentemente. O Swirled Wax ele é usado para redefinir o status de um Beekeep. Ele pode ser bastante útil se usado em um Beekeep permanente, como Render Antlers e Festival Wert. Eu não sei como é que fala esse trem. E por último, o Turpentine, que atualmente é o item mais raro do jogo e é usado para remover todos os waxes de um Beekeep. Entretanto, esse item é usado para craftar o Gummy Baller e o The Plant of Plenty, deixando seu uso de remover o wax dos Beekeeps bem questionável. Mas então vamos falar do mais importante e polêmica entidade adicionada nesse update, os Puffshrooms. Os Puffshrooms são cogumelos que têm uma chance de aparecer dos planters. Quanto melhor o planter, maior a chance de spawn os puffs. É possível saber quando um planter tem um puff, observando suas folhas superiores. Caso elas estejam emanando partículas marrons de seu interior, significa que ao abrir esse planter, o Puffshroom será spawnado, e o Ticket Planter ele tem 100% de chance de spawnar um Puff. Puffshrooms também spawnam naturalmente a cada 30 minutos. É possível saber exatamente quando um Puff será spawnado observando o clock do mundo, que quando estiver em 45 e 15 minutos, spawnam um Puff em uma field aleatória. Existem 5 tipos de Puffs: normais, raros, épicos, lendários e míticos, sendo o mítico o mais raro de todos. Após um Puff ser spawnado, ele desaparecerá em 5 minutos, e conforme mais levels ele tiver, maior a quantidade de pólen deve ser coletado para estourá-lo. A mecânica dos Puffs de levels é a seguinte: os Puffs eles possuem um tipo de memória de geração. Quanto mais próximo à geração, maior a probabilidade dele manter o mesmo nível. Suponhamos que um Puff apareça em uma field, e ao ser coletado, ele vá para a field vizinha, e volte para a field de origem. A probabilidade dele manter o mesmo nível é muito alta, o que é algo ruim. E caso um Puff ele solte esporos na mesma field, ou ele vai descer um level, ou ele vai permanecer no mesmo level. Por isso a estratégia é seguir os esporos dos Puffs e evitar voltar em fields que ele já esteve. Para fechar a seção de Puffs aqui, a raridade deles é baseada no nível.
Os raros podem aparecer a partir do level 3, os épicos a partir do 4, os lendários a partir do 10 e os míticos a partir do 12. Quanto mais raro, melhor serão os drops. Esses são todos os drops possíveis dos puffs. Se você quiser, pausa o vídeo para dar uma olhada melhor. Por último, vou comentar sobre as quests de Natal e seus prêmios. Completando a missão do Black Bear, você recebe acesso ao Honey Rat, eu não sei, que quando usado enquanto a mochila estiver cheia, converterá todo o pólen em tokens de Horney. A Motorbed disponibilizará a Gingerbread House, que a cada 2 horas podem ser coletados gingerbread, que além de poder ser usados para comprar os itens na loja, também pode ser dado para suas bees, e ele tem 1% de chance de se tornar gifted. Gingerbreads do ano passado se tornaram Aged Gingerbreads. Eles não podem ser usados para comprar os itens, porém caso você alimente uma abelha com ele tem 1,1% de chance de uma abelha se tornar gifted. O Panda Bear lhe dará acesso a invocar o Snow Bear, que quanto mais vezes for derrotado, mais Snowflakes e prêmios dará. Entretanto, seu level e vida aumentará exponencialmente. O Brawl Bear vai desbloquear os Stockings, que a cada 30 minutos pode ser aberto e lhe concederá um Beekeep qualquer e mais 2 itens. Science Bear ativará as lâmpadas que funcionam como uma habilidade passiva Star Shower, caindo Spare Tokens e convertendo mel caso coletados. O Dapper Bear lhe dará acesso ao Samovar, que quanto mais vezes coletados, maior será os prêmios. A Spirit Bear desbloqueará acesso ao Winter Memory Match, que custará 100 Snowflakes e pode te dar prêmios incríveis, como Star Jelly, Night Bell, Mythic Egg, Festive Bean, Super Smooth, etc. A Gummy Bear vai te dar acesso ao Gummy Siege, que quando ativado te dará 3 Gummy Bees temporariamente, e na field que o player estiver, começará a ser jogados Gumdrops. A Riley Bee te dará acesso ao Holiday Candles, que te dará 3 Bees que podem ser Spice, Fire ou Demon Bee, e 3 Wax de qualquer tipo, sendo Caustic Wax o mais raro de aparecer. A Bucklebee te disponibilizará o uso do Snow Machine, que quando ativado, começará um Snowstorm em todo o server. A missão do Bumblebee Man do ano passado fazia o player ter acesso ao Naughty List, que quando ativado, matava todos os players do server e concedia um Beekeep chamado Lump of Coal. Além disso, se ativava um buff de 2 horas de capacidade, Bubble Pollen, Blue Flower Field, Pine Tree Forest Field, Stump Field, 1% Movement Speed Collection, 1% Bee Attack e 1% Lock. Entretanto, esse era o Naughty List do ano passado, e a desse ano de 2022 ainda não foi revelado, mas todas as máquinas do Bismuth do ano passado tiveram poucas modificações ou nenhuma, então achei melhor comentar bem aqui. E por último, a missão do Onett, que quando completada te dará acesso ao Onett Lead Art, que te dará 3 bis por 30 minutos, podendo ser elas de evento, gingerbread, frutas e uma Guild Star que ficará em alguma field por 10 minutos. Bem pessoal, eu acho que isso é tudo sobre a nova atualização do Biswarm. Eu não coloquei os 2 planters que tinham, que era do azul e do vermelho, porque eles só foram usados no teste Helm e tem pouquíssima informação sobre eles por aí, então eu preferi não colocar eles, mas sim, eu sei que eles existem. Eu quis explorar detalhadamente como essa atualização funciona e isso exigiu muita pesquisa e tempo, sem contar a edição desse vídeo que demorou dias para ser feita. Esse é um vídeo muito especial para mim, porque já faz um tempo que eu queria fazer esse vídeo de Biswarm, mas eu pensava que talvez o meu público poderia não gostar. Mas vocês podem mostrar o seu interesse deixando um like e compartilhando esse vídeo, para eu tentar fazer um vídeo tão completo e especial quanto esse. Obrigado pela atenção e um feliz ano novo. Atrasado.